Essa é a resolução do PBL, em que consiste em explicar e determinar como utilizar das tecnologias estudadas para estabelecer um interruptor on e off para cargas distintas. Bom, os parâmetros de alimentação da carga são da rede, então bivolt, 50 e 60 Hz, 20 amperes e 2400 watts. Os desafios é justamente o fato da gente lidar com corrente alternada, sendo que os interruptores que a gente estudou, na maioria das vezes, funcionam para corrente contínua. Acionar diferentes tipos de carga e bloquear e conduzir nos dois sentidos. E as tecnologias apresentadas vão ser TBP, MOSFET, GBT, GTO, SCR e TRIAC. A primeira delas vai ser o TBP, que vai ligar com corrente de base. Ele desliga quando a gente remove a corrente de base, e a gente vai atuar em duas regiões, a de saturação, que vai ser ligado, e em corte vai ser desligado. E aí, em CA, é importante comentar que ele é não bidirecional, então naturalmente ele não atua nas duas direções, então ele vai requerer uma ponte retificadora depois da carga, né? Então a carga vai ser acionada pela rede CA e a ponte retifica para o interruptor funcionar em corrente contínua. Bom, usando o datasheet do TIP35C, a gente consegue tirar algumas informações relevantes. Uma é que ele suporta 100 volts de tensão, 25 amperes de corrente, mas uma informação importante é que ele necessita de 5 amperes de corrente base, que é uma corrente alta, uma potência significativa pensando numa aplicação de um smart plug caseiro, para casa, né? Bom, o MOSFET agora ele vai ligar com tensão no gate e removendo essa tensão ele vai desligar. Só que ele tem um diodo intrínseco a ele, então ele vai impedir esse bloqueio bidirecional, porque em algum momento esse diodo intrínseco vai estar conduzindo em vez de bloquear no outro semiciclo. Por isso ele requer esses dois MOSFETs, né, em antissérie. E as vantagens deles é que tem uma alta eficiência, ele tem um baixo consumo de controle, né? Só que as limitações a gente estudou, né, que é o aumento do RDS-on, que vai aumentar muito o aquecimento. Então ele vai precisar provavelmente de um dissipador de calor muito maior do que é cabível para aplicação. Nesse datasheet do IRF540N, ele mostra que na verdade ele vai ter baixa perda, né, baixa resistência em condução para até 100 volts e 33 amperes. Então isso não aumentaria, né, aquela grande aquecimento, mas a maior limitação é a questão do diodo intrínseco. Os GBTs também ligam com tensão e desligam removendo essa tensão, só que ele não é bidirecional também, então ele vai requerer essa topologia adicional. As limitações é que as perdas são maiores que as do MOSFET e tem um uso maiores para maiores potências, então é mais industrial. A gente consegue ver nessa datasheet aqui que ele suporta até 1200 volts e correntes elevadas. Então é mais voltado para altas potências. Agora a gente vai para o SCR, ele vai ligar com um pulso no gate de corrente, só que é importante a gente frisar que vai ser a cada ciclo. Por quê? Porque como a gente estudou ele como corrente contínua, para cada queda, passagem pelo zero, ele vai parar de conduzir. Então ele, para manter ligado, ele vai precisar ficar mantendo esses pulsos e fazendo com que a corrente se mantenha maior que a corrente de sustentação. Ele vai desligar sempre que a corrente passar em zero. Ele, em CA, ele vai requerer dois SRN paralelo, o que já vai dar um indício de uma outra qualidade boa de uma próxima tecnologia. E ele vai requerer esse disparo a cada semiciclo. E a limitação é que ele não vai desligar por comando, né? No datasheet desse BT151, a gente consegue ver que ele suporta tensões até 800 volts, ordem de 10 amperes de corrente. Então ele é adequado para as aplicações de rede elétrica, só que a maior questão é que ele não permite desligamento, né, com controle. O GTL é parecido com o SCR, mas ele consegue controlar o desligamento através de uma corrente negativa no gate. Isso é muito bom, mas uma coisa que é importante evidenciar é que pelo datasheet a gente consegue ver que ele vai ter uma alta corrente reversa, o pico de corrente reversa é muito alto, de 690 amperes. Isso evidencia que o driver de controle dele é muito complexo e precisa suportar altas correntes, né? Por isso que não é tão aplicável para o nosso caso. Os slides estão desatualizados porque o servidor do Canva caiu, mas comentando sobre os TRIACs, eles têm capacidade de condução bidirecional, que é muito bom. Ele precisa também de um disparo recorrente a cada semiciclo, pelo mesmo motivo do CSR, mas ele por essa questão de estar adequado para corrente alternada, ele parece ser a melhor alternativa para a nossa aplicação. Usando o BTA16, por exemplo, a gente consegue ver que ele tem baixa corrente de disparo, 50 mA, né? Ele tem uma capacidade de condução bidirecional, ele tem tempo de acionamento rápido, o que não é tanto um problema,
Mas ele também tem baixa tensão em condução, que é importante também para diminuir as perdas. Então ele parece ser bem atrativo para o nosso problema.